E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vou lá resolver essa questão aqui de termodinâmica. Bom, nessa questão a gente fala para determinar a fase ou as fases de um sistema que consiste em H2O nas seguintes condições e esboça os diagramas PV e TV mostrando a localização de cada estado. Aqui no item A nós temos aqui o valor do nosso estado, certo? Ele está sendo caracterizado por esse valor de pressão e temperatura. Essa pressão a gente vai ter que converter para bar, visto que as nossas tabelas elas estão em bar. Então está aqui a relação, certo? Só resolver, a gente vai encontrar o valor da pressão em bar. Aqui, primeiro passo é desenhar o diagrama TV, certo? Vamos desenhar aqui a linha aqui de líquido saturado, vapor saturado. Em seguida, você vai ter que desenhar essa linha de pressão, né? Que é a pressão constante, certo? Depois que você desenhar o gráfico, você vai ter que determinar a pressão de saturação. Porque essa temperatura de saturação é a temperatura na qual ocorre a mudança de fase de líquido para vapor, certo? E com base nela é que a gente vai determinar se nosso líquido ele vai ser vapor superaquecido, ó, porque se a temperatura for maior do que a de saturação, ele vai se encontrar nessa região, certo? Ou se a temperatura for menor do que a de saturação, vai ser líquido comprimido. Então a gente tem que se basear por esse valor da temperatura de saturação. E para isso a gente vai ter que olhar as tabelas, certo? Para um valor dado de pressão, a gente vem aqui nas nossas tabelas. Nosso valor ele está entre esses dois valores de pressão, entre 6 e 5, né? E está aqui os valores de temperatura. Então nosso valor de temperatura de saturação vai estar entre esses dois valores. Então a gente vai ter que interpolar. Eu vou ensinar vocês a fazer na calculadora, certo? Mas antes eu vou mostrar como é que funciona a interpolação. Aqui temos aqui a interpolação, certo? Eu reorganizei aqui os valores, ó. Cada pressão tem sua respectiva temperatura, né? A pressão que nós queremos determinar a temperatura de saturação. Lembrando que tem que estar sempre entre dois valores, um valor maior e um valor menor, certo? Como é que e agora a gente vai ter que relacionar esses valores para encontrar essa temperatura de saturação. Agora, como que a gente faz isso? Veja que eu tenho uma inclinação dessa reta, certo? Que eu consigo determinar ela. Como é que eu consigo determinar a inclinação dela? É o delta y. Veja que aqui tem um triângulo, né? Eu consigo pegar essa variação daqui até aqui, certo? Dividir por essa outra variação de 6 até 5. Né? No caso é o delta y sobre delta x, eu tenho a inclinação dessa reta, que por sua vez é igual à inclinação desse trecho daqui, ó, certo? Ó, esses pontos, ó. Então já se esperar que como a inclinação é a mesma, a gente vai conseguir relacionar, né, esses valores por meio disso. Eu vou mostrar para vocês, ficar de forma mais clara de como que vai ficar. Bom, tá aqui ó, o resultado final. Agora, como nós vamos chegar nesse resultado? Como eu disse, a inclinação de uma reta é delta y sobre delta x. Quem é o delta y? Que o nosso valor de delta y vai ser quem? É esse valor menos esse, aqui ó, dividido por 6 menos 5, que é o delta x, ó, tá aqui ó, que é referente a esse triângulo maior. Ok. Em seguida, nós temos esse triângulo menor, certo? Vai ser calculado também por delta y sobre delta x. Aqui é o delta y desse triângulo menor. É esse valor da temperatura de saturação menos esse valor, certo? Que está aqui, ó. E o delta x vai ser esse valor menos esse, aqui, ó. Aí resolvendo, a gente vai encontrar esse valor da temperatura de saturação, certo? Agora vamos fazer isso na calculadora. Ok? Que o valor ó, que vai resultar da calculadora, eu vou mostrar para vocês como vai fazer isso. Primeiro está aqui a nossa calculadora, certo? Essa calculadora aqui é um HP, né? 10S. Tem a 10S+, também, que é muito comum, o pessoal utiliza bastante. Mas a minha que eu tenho mesmo é da Casio, né? Eu baixei isso aqui só para mostrar para vocês como é que vai funcionar, mas ela tem essa mesma função. Você aperta aqui em mod, ok? Aí você aperta aqui ó, em 3, ó, regressão, 1 de linear, certo? Agora o próximo passo, deixa eu só fazer algumas alterações aqui para deixar do jeito que eu gosto. Aqui uma vírgula. Vou botar aqui as casas decimais, ó, em fix. Vou botar aqui 5 casas decimais, pronto. Agora a gente vai ter que colocar esses valores tabelados na calculadora. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que colocar aqui, ó, o valor de pressão e temperatura. Aqui, ó, pressão, temperatura, 158. Ó, tem que ser o ponto, ó, não pode confundir com a vírgula, tá? A vírgula vai ser só aqui, ó, para separar os valores. Então tem que ser ponto. Aperta M+, ok, ó, salvou o valor. Aí nós vamos agora para o valor menor, que é esse, ó, 5, 151,9.
M mais, ok. Agora vamos colocar o valor que a gente quer encontrar, né, de temperatura com base nessa pressão. Então vai ser 5.516. Aperta Shift SVAR, que é de variância. Vocês vão apertar que seta para o lado até chegar aqui, ó, onde a gente vai ter um valor de x e y. O que é esse x e esse y? Veja que o primeiro valor que a gente colocou é o de pressão. Então, a pressão está no x. E o segundo valor, como eu coloquei a temperatura, certo? E o valor que eu quero encontrar é de temperatura, você vai apertar o 2, que é o y. Entendeu? O primeiro valor era de pressão e o segundo temperatura. Eu coloquei o valor de pressão e botei o y para encontrar a temperatura. Agora aperta igual. Veja, chegamos ao valor, né, interpolado, que é o mesmo valor, resolvendo esse cálculo aqui, ó. Ok? Vou retornar para cá. Aqui o valor, contando a temperatura de saturação. Agora qual é o próximo passo? Vamos olhar aqui o nosso estado. A gente está nessa linha de pressão e a gente está nessa temperatura, 155,6. Veja que ela é muito próximo a esse valor, mas ela é maior, né? Então ela vai estar acima. Ok? Então nosso estado está bem aqui, ó, na região de vapor superaquecido. Então nosso estado, a fase dele é vapor superaquecido. Isso com o diagrama TV. Se a temperatura fosse menor, fosse 150, aí estaria embaixo. Qualquer valor menor, né, do que esse aqui, estaria aqui, ó. Aí seria líquido comprimido. Ok? Agora, ele quer também que faça o diagrama PV. Eu fiz aqui o diagrama PV, coloquei o nosso estado, ó, que é o mesmo valor do anterior, né? Só que a gente mudou o gráfico. Veja que essa linha é uma linha isotérmica, certo? De temperatura constante, não é mais de pressão, agora é temperatura. E veja que o comportamento dela é diferente dessa, né? O que é de temperatura? Aqui vai funcionar da mesma forma. Vai desenhar o diagrama, vai desenhar aqui a linhazinha, né? De líquido saturado e vapor saturado. E vai desenhar a linha de temperatura. Beleza. Vamos lá. Tá aqui o valor de temperatura. Então, a gente vai ter que encontrar também a pressão de saturação, certo? Aí no caso, qualquer valor de pressão acima vai estar nessa região, vai ser líquido comprimido. E se for inferior, vai ser vapor superaquecido. Lembrando que essa parte aqui do diagrama é vapor superaquecido. E aqui é líquido comprimido, essa região. A gente vai ter que fazer a interpolação também para essa temperatura. A gente vai vir aqui na tabela, certo? Da água, vai procurar aqui 150. Aqui, ó. Vai estar entre esses dois valores, ó, 150 e 160, né? Tem aqui os valores de pressão, aí vocês vão colocar aqui, ó, certo? O valor maior, o valor menor e o valor que a gente quer calcular a pressão. E a gente vai chegar nesse valor de pressão. Vou fazer aqui na calculadora, para mostrar para vocês. Essa é uma observação, ó. Como a gente fez essa interpolação, os valores ficaram armazenados, né? Para fazer a nova interpolação, a gente precisa resetar esses valores. Como a gente vai fazer isso? Aperta Shift, Mod, né? Tem que ir como se fosse de Clear, né? A gente vai limpar, aperta 1, seleciona 1 e aperta igual. Ok, vai limpar. Depois dá 1, ó, aperta a seta para cima novamente, ó, em igual a 0, limpou. Vamos colocar aqui os valores. 160, que é o valor de temperatura e o valor de pressão. M mais, ok. Vamos botar agora 150. 4.758. Ok. E o valor que a gente quer encontrar de pressão com base nessa temperatura, né? Shift SVAR. Como o primeiro valor que a gente colocou era de temperatura, né? E o segundo é de pressão. E a gente botou o valor de temperatura, 155,6, o que a gente quer encontrar é pressão, que está em Y. Então vai ser Y, aperta 2, igual. E está aqui o valor, certo? Que o arredão aqui tem mais casa, né? Mas é o mesmo valor da pressão de saturação. Vai tornar para cá. Ok, agora vamos retornar aqui. Depois que a gente calculou a pressão de saturação, vamos olhar a pressão, ó, nosso estado. A pressão ela é menor, certo? Então está um valor menor do que esse, bem próximo, mas menor, né? Tá aqui o nosso valor de pressão, ó. Seria referente a essa linha aqui, ó. Também está na região de vapor superaquecido, beleza? Então, e assim a gente determina os estados, né, e a fase, né? Que os valores caracterizam o estado e a gente determinou a fase. Fase vapor superaquecido. Agora vamos para o item B. No item B vai funcionar da mesma forma. Eu aproveitei aqui na questão anterior, certo? Ó, temperatura de saturação, que foi o mesmo.
Aí aqui a gente vai fazer mais rápido, né? Vamos olhar aqui, ó, qual o valor do nosso estado? É 204, ou seja, é maior do que a de saturação. Então, ele vai estar na região de vapor superaquecido. E qualquer valor maior que esse vai ser de vapor superaquecido. Fica 204,4. Certo? Que seria, eu botei caso fosse um valor menor, mas como é maior, a gente já consegue determinar que vai ser vapor superaquecido. Ok. Temos aqui o diagrama PV, certo? Da mesma forma, tá aqui as condições do nosso estado, tá aqui a temperatura, a gente vai ter que determinar da mesma forma a pressão de saturação. Tá aqui a tabela. Eu não vou fazer aqui para economizar tempo, mas é só repetir os procedimentos que eu fiz. Não esqueça também de limpar os valores da calculadora, como eu fiz, certo? Para fazer a nova interpolação. Mas vamos lá. Como aqui é com o valor dado de temperatura, a gente vai na tabela de temperatura e vai ter aqui os valores, ó. Vai ficar tá entre 210, né, e 200. Então nosso valor de pressão está aqui dentro. Então vocês vão reorganizar aqui os valores, ó, 210, tá aqui a pressão, ó, que é a mesma que essa, e vão interpolar, né? Aí não se esqueça que a entrada de vocês é a temperatura, certo? Então seria o X e a saída é o Y, né? Então quando vocês forem calcular, tem que ser o Y aqui, ó. A gente vai encontrar esse valor de pressão, aqui, ó, saturação. Agora vamos para o nosso estado. Ó, nossa pressão, ela é bem inferior à de saturação. Então, ele vai ficar na região de vapor superaquecido, ó, que qualquer valor menor, aqui, ó, com base nessa curva, né, ó, vai ser bem aqui, ó. Conforme igual o diagrama TV. Vamos descer aqui. Aqui, ó, fase superaquecido. Vamos para o item C agora. Aqui o item C, a gente vai ter que converter sempre para megapascal aqui, ou kPa, enfim, tem que transformar para bar, tá aqui, ó, que é a linha de pressão, certo? Vamos encontrar a temperatura de saturação. Esse valor inteiro provavelmente eu tenho na tabela. Aí a gente vem aqui, a tabela, né, de pressão, ó. A gente vai encontrar aqui, ó, para a pressão de 25 bar, tá aqui o valor da temperatura, 224. Tá aqui o valor, ó, a qual o nosso estado deve estar, a nossa temperatura é inferior à de saturação, ó. Então, a gente vai se encontrar nessa região, ó. Como diz, qualquer valor inferior a esse, ó, vai ser de líquido. Então aqui a fase vai ser líquido comprimido. Ok? Aqui nós temos aqui o diagrama PV. A mesma situação, só que a gente mudou o gráfico, né? Aqui ó, para a nossa temperatura isotérmica. Esta aqui é o nosso valor da pressão, certo? Aproveitei isso aqui da questão anterior, né? Aqui o valor da pressão de saturação. De modo que o nosso estado, ó, nossa pressão é maior, né? 25. Então a gente vai ficar nessa região, ó, de líquido comprimido. Igual o diagrama TV anterior, tá aqui, ó, líquido comprimido. Então assim a gente determinou a fase, né, desse estado, vai ser líquido comprimido. Aqui, ó, líquido comprimido. Vamos agora para o item D, que é bem repetitivo, mas é o mesmo procedimento. Aqui o diagrama, tá aqui a nossa pressão, tem que transformar, né, para bar, ok. Nós vamos encontrar a temperatura de saturação, ó. Vocês vêm aqui na tabela, ela vai estar aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Tá entre 4,5 e 5, ó. Então tá aqui. Vou ter que pegar esses valores, colocar aqui, ó, para interpolar. Beleza? Vocês vão chegar nessa valor de temperatura de saturação. Feito isso, vamos analisar a nossa temperatura. Ó, nossa temperatura é 160, ou seja, é maior que a de saturação. Então vai se encontrar nessa região aqui, ó, de vapor superaquecido. Se fosse menor, né? Se fosse aqui 149, ia estar bem próximo aqui, ó, ia ser líquido comprimido. Beleza? Aqui o nosso diagrama PV vai funcionar da mesma forma. Só que aqui, ó, como foi dada a temperatura, a gente quer achar a pressão com base na temperatura, a gente vem aqui na tabela de temperatura, certo? Aí vai procurar aqui 160, como é um valor inteiro, ó, já vai estar aqui, ó, vai ser esse valor aqui, ó. Com essa temperatura aqui é a pressão de saturação, na qual vai ocorrer a mudança de fase. Feito isso, vamos analisar aqui agora, pressão, vai ficar esse valor, né? É um valor menor. De modo que a fase aqui é vapor superaquecido, certo? Vapor superaquecido.
que é a fase a vapor superaquecido. Vamos para o nosso último item, né? Aqui, nosso item. O mesmo procedimento, tem que transformar para bar, certo? Em seguida, a gente vai ter que determinar aqui a temperatura de saturação, ok? Então, vamos lá na tabela. Aqui é a nossa tabela. A gente vai interpolar entre esses dois valores, certo? E aí a gente vai encontrar aqui a temperatura de saturação, né? Então, vocês vão pegar esses valores aqui, montar a tabelinha aqui, vai encontrar a temperatura de saturação, que vai ficar aqui. Vamos pegar aqui a temperatura do nosso estado, é 212. Então vai ficar bem aqui, ó, 212,2, ou seja, é uma temperatura bem superior, né? De modo que a fase vai ser vapor superaquecido. Aí vamos aqui para o diagrama PV. Mesmo procedimento para esse valor de temperatura, ó. Vamos ter que interpolar também. Aí vai ter que ir aqui na tabela de temperatura, que vai estar entre esses dois valores, ó, entre 210 e 212, não é isso? Isso. A gente vai pegar os respectivos valores de pressão, ok? Vai preencher e vai achar o valor da pressão de saturação, né? Fazer a interpolação, está aqui o valor. Agora vamos retornar aqui a nossa pressão, ó. Qual a pressão do nosso estado? É essa, dada na questão, né? Ó. Ou seja, é uma pressão bem inferior à de saturação. Então, vai se encontrar aqui na região de vapor superaquecido. E assim a gente terminou a fase, certo? Que é o vapor superaquecido. E assim a gente termina essa questão, galera. Eu espero que tenham gostado, né? E pratiquem interpolação, porque vai ser muito importante para vocês, né? E vocês também vão ganhar muito tempo, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado e valeu!